Esse mesmo árbitro, na partida com o Vasco, dando um pênalti absurdo a favor do Vasco nos momentos finais da partida, o Vasco encontrando o segundo gol. Que cara é essa, Thiago? Tu ouviu, Dorival? É só fazendo cara de 22. É só fazendo cara de 22. O que houve, Dorival? Tá batendo biela, rei? Lloyd Augusto agora? Meu Deus, absurdo. Arbitragem e Vasco não dá na mesma frase não, irmão. Olha só onde já se viu. Ainda tá todo errado, tá batendo biela, hein, Dorival? Que segundo gol, pênalti. Vasco contra o Corinthians foi o primeiro gol, o Dorival. Pênalti claro, por sinal, do André Ramalho. Aí o Verratti foi lá. Inclusive, foi o último gol do Verratti no Campeonato Brasileiro. E o segundo gol foi do Ryan, uma jogada do Andrés Gomes. Tô errado? Pelo amor de Deus, Dorival, não levanta o nome do Vasco em erro de arbitragem, não. A gente vai falar aqui, porque eu nem tinha percebido isso, né? Uma raiva que deu ali de perder um jogo com 20, 24 minutos, tu esquece até do lance do Ryan. Muito pênalti. Depois também de ver a explicação do pênalti marcado pro Internacional. Que foi pênalti, Dorival. Que foi pênalti. Tu tem que cobrar o teu zagueiro. Tem que cobrar o teu zagueiro nos minutos finais, puxando camisa. Mas foi pênalti, muito pênalti, em cima do Ryan, mas muito pênalti. Vendo essa explicação do PC, marcando pênalti pro Internacional, foi muito pênalti, porque eu tava ligado no carrinho do Piquerez. Eu não vi que o Piquerez, eu acho que com a perna direita, chuta a costa do Ryan. Foi muito pênalti. E o VAR não chama. Só que o Dorival batendo biela, com todo respeito, tá, Dorival? Batendo biela, absurdo. Arbitragem, VAR e Vasco. Dorival, o Vasco teve um pênalti lá contra o Sport, que foi uma loucura, Dorival. O Rezende quase arrancou a perna do Felipe Coutinho, o Dorival. E não foi expulso, Dorival. Esquece o Vasco, não bota o nome do Vasco. Pênalti absurdo pro Vasco. Onde isso, Dorival? Que loucura é essa? Pelo amor de Deus. Pô, ainda mais sendo treinador do Corinthians. Faça-me um favor. Mas é isso, família. Tem resenha nessa tarde de quinta-feira. No momento que estou gravando esse vídeo, 1h22 da tarde. Boa tarde. Uma excelente quinta-feira, dentro do possível, um dia abençoado para todos nós. Nesse vídeo vamos trocar uma ideia sobre a repercussão do empréstimo, né, da Crefisa para o Vasco, cerca de 80 milhões. Eu sei que tem vascaíno, né, eu sei que tem, colocando a derrota nessa situação. O duro é ver flamenguista zoando isso. Vou falar até um palavrão aqui. Uma galera zoando, né, a derrota ontem, colocando nessa situação. Mas vamos analisar aqui os números, até pegando como comparação o jogo contra o Flamengo, o jogo contra o Cruzeiro e o jogo de ontem. Porque assim, cara, eu reagi aqui com vocês à coletiva do Fernando Diniz e ele bateu muito no termo apatia, 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 apatia. Pode ser isso também, mas não é só isso. Não é só isso. Ele sabe disso. Ele sabe disso. E aí, nesse sentido, a gente vai trocar uma ideia aqui também sobre o Felipe Coutinho, né, até porque o Ancelotti falou sobre ele numa entrevista para a TNT. Trazer aqui o Garone também, com a análise dele, gosto muito do Garone, né, falando sobre o Palmeiras, sobre essa sequência, que sim, não tem discurso aqui de terra arrasada. Ah, que é isso, perder pro Palmeiras? Não, eu fico chateado da maneira que perdeu. Mas poderia jogar, ter sustentado com 24 minutos, a gente poderia, né, opa, chega, vamos pensar no Vitória, com 24 minutos. Isso incomoda. Além do mais, você tem agora 10 anos que você não ganha do Palmeiras. Então sim, mesmo com os desfalques, eu tava colocando uma expectativa na partida de ontem. E com 24 minutos isso acabou. Caiu por terra. Então eu fico chateado nesse sentido. Tenho certeza que você também. Agora, não tem terra arrasada. Até porque a sequência que o Vasco tem no Campeonato Brasileiro, aí sim a gente trabalha, né, com a obrigação de vencer do Vitória, de conseguir pontuar contra o Fortaleza, porque a gente tem uma urucubaca difícil de ganhar lá, de pontuar no Campeonato Brasileiro. Depois é o Fluminense. Assim, agora são adversários que, cara, o Vasco entra em cada jogo pra vencer. Ah, não, não. Existe um favoritismo nos adversários que a gente enfrentou, né, recentemente. Tirando o Bahia, dentro de casa é nós. E o Cruzeiro também, dentro de casa tem que ser nós. Agora, Flamengo e Palmeiras, pelo nível de investimento por jogar fora de casa, né, a gente entende que os caras são os favoritos. Mas o Vasco conseguiu passar por essa situação, por esse grupo da morte muito bem, né? 12 pontos, conquistar 7, tá de bom tamanho. Agora é só seguir aí, né, no Campeonato Brasileiro, porque é uma sequência bem acessível. Então não tem terra arrasada. Mas eu gostaria de trocar uma ideia aqui com o meu gênio, /22, até levantando aqui uma opinião também do Fernando Campos, lá da Cazé TV, vascaíno, falando também sobre Pablo Verratti. Cara, eu até perguntei pro meu hater aqui, né, eu chamo ele de hater em relação ao Verratti. Mas é brincadeira, tá, irmão? Eu não sei o seu nome, tá aqui P Modas, alguma coisa assim. É brincadeira, a gente, né, tá zoando aqui. Eu perguntei pra ele porque ele sempre me criticou
nas minhas opiniões em relação a Pablo Verratti. Sempre, todas as vezes que eu falava de Verratti, vinha uma crítica. E ontem eu fiz a questão de perguntar pra ele novamente, cara, até quando? Até quando isso vai acontecer? Até quando? Porque são 2 meses sem fazer gol com bola rolando. Família, eu sei que o Diniz citou isso ontem na coletiva, comparando com o Hulk, que também está numa situação difícil por lá, né? Sem marcar gols, sem somar. Eu tô vendo uma galera questionar o Hulk. A gente vai trocar uma ideia sobre isso no decorrer do vídeo, que eu vou aqui acelerar. Tô acelerando e a coisa fica descontrolada, tipo o Lloyd Augusto. Mas chega aí que tem resenha nesse vídeo. Se não for inscrito, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho, comenta, hype o vídeo para fortalecer o trabalho do Thiagão. Deixa eu falar aqui também da parceira do canal, tá aqui o nosso QR Code, o nosso cupom, que é a GolCase, é isso mesmo, tá fechada com o canal Vasco em Família. Tô deixando aqui também o link no primeiro comentário fixado, vai lá, entra na GolCase, você pode comprar produtos do nosso Vascão, capinha para celular, garrafa térmica, tem o copo Life, tem vários modelos lá, tem mochila, tem mala para viajar, tem bolsa térmica e tudo você pode personalizar. Thiagão, seu cupom só serve para os produtos do nosso Vascão? Não, claro que não. Você pode utilizar o nosso cupom em todo o site da GolCase. De repente você quer presentear alguém, utiliza aqui o nosso cupom Família Vasco e fecha com a GolCase, que é parceira do canal Vasco em Família. Família, rapidamente, porque eu já acabei desabafando no início do vídeo, mas eu tava vendo o lance do Piquerez em cima do Ryan. E fica até difícil assim, de você ter forças para reclamar de arbitragem, de VAR, dentro da maneira que a partida se desenhou. Foi muito fácil, O Palmeiras ganhou do Vasco uma facilidade que incomoda demais. Isso incomoda. Mas foi muito pênalti no Ryan. Eu tava vendo essa explicação, não vou trazer o vídeo não, Eu tava vendo o PC falar, que o Bruno Henrique, ele estava se preparando para chutar a bola, e aí o Kaká, mesmo, levemente ali, ele consegue deslocar o Bruno Henrique, e aí não permite ele finalizar. Pênalti. Segundo o PC, pênalti. Então, utilizando aqui desse argumento do PC sobre esse lance aqui do Internacional, o que você me diz aqui do lance do Ryan? Porque de fato eu só tava focando no carrinho. E aí no carrinho eu não vi muita coisa. Mas o Piquerez chuta a perna do Ryan. E quando chuta, o Ryan meio que perde o equilíbrio. Isso é muito pênalti. Porque o Piquerez atrapalhou a jogada do Ryan. O Ryan estava absoluto, toma uma pernada, toma um chute na coxa e o VAR nem chama. Precisa o quê? Precisa cair, se jogar, gritar, berrar. Eu sei que isso é a malandragem do futebol. Mas é por isso que a arbitragem, em alguns momentos, se prejudica, cara. Porque o jogador tem que fingir, tem que gritar, tem que berrar. E muitas das vezes isso não é nada, não acontece nada. O cara tá ali pra tentar enganar a arbitragem, pra tirar um cartão, alguma coisa. E quando você tem um VAR pra analisar um lance desse, que ele toma uma pernada e ele não consegue prosseguir no lance da maneira que tem que ser, o VAR não chama. Aí tu escuta o Dorival, falando de pênalti a favor do Vasco. E batendo o Biela, porque ele falou todo errado, pra tu ver como é que é as coisas. Não pode, Dorival. Você não pode citar o Vasco em hipótese nenhuma. Erro, arbitragem, VAR. Tô te citando aqui, esse lance aqui é um. O lance do Sport, um pênalti ridículo que deram lá em cima do Freitas. Quase arrancaram a perna do Felipe Coutinho. Poderia tirar ele da temporada, o cara não foi expulso. Tu tá de brincadeira, Dorival? Então assim, pênalti claro, que beleza. Poderia até mudar o contexto do jogo, porque tava 1-0, não é isso? É 1-0. Pênalti claro. Só que dentro do que foi marcado para o Internacional, a explicação do PC, o lance do Piquerez é muito pênalti. Ele chuta a coxa do Ryan, com a perna direita. Ele chuta a coxa do Ryan. Então, fica aqui esse desabafo, mais uma vez, prejudicado aí no campeonato brasileiro. Família, vamos reagir aqui ao Garone, ao Ancelotti falando do Felipe Coutinho, o Garone analisando a partida e projetando a sequência do Vasco, pra gente finalizar esse vídeo aqui falando dos flamenguistas zoando. O próprio vascaíno tem alguns falando que a derrota de ontem passa por esse empréstimo aí, que eu sinceramente, assim, com todo respeito, acho isso um absurdo. A gente já viu o Vasco performar dessa maneira frouxa, sem marcação, sem pegada, em vários outros jogos na temporada. Se fosse uma coisa específica do jogo contra o Palmeiras, não. Esse Vasco, que entrou em campo ontem com Tietê, Hugo Moura, Coutinho, Verratti, Nuno e Ryan, sem pegada nenhuma na frente, a gente já viu o Vasco, com esse nível de fraqueza corporal em outros jogos. Já vimos isso. Então não foi uma coisa de empréstimo. Eu posso te citar aqui vários jogos que o Vasco perdeu dessa forma aí. Vários. Mas não foi 3-0, foi isso, foi aquilo. Vários jogos eu posso te citar e você sabe muito bem disso. Não é uma coisa específica. Se liga só. É um jogador que também está no radar. Como é que você olha para esses nomes que voltaram ao futebol brasileiro? Todos os jogadores que estão fazendo bem estão no radar. Eu não tenho nenhum problema com Coutinho ou conosco. Ele muito bem, está fazendo muito bem. Há que pensar também que há muita concorrência, sobretudo
como delantero em frente. Atropelo do Palmeiras no primeiro tempo, um atropelo tático, técnico e físico. Para mim, hoje o Palmeiras joga o melhor futebol do Brasil. Para mim, nesse momento, o Palmeiras tem jogado mais, inclusive, que o Flamengo, que é o líder do campeonato. A dupla Vitor Roque e Flaco Lopes jogando muita bola, já tinha falado sobre isso aqui. Os dois ali por dentro fazendo, atacando quase que individualmente a dupla de zaga do Vasco. O Vasco não conseguiu encaixar sua marcação. Hoje, com alguns desfalques significativos, o Cuesta e Barros, mas não foi só isso, não. Taticamente, a gente viu diversas vezes jogadores do Vasco saltando para pressionar, fazendo marcações quase que individuais. O Puma sendo arrastado pelo Veiga, o Robert Renan sendo arrastado pelo Flaco, o Lucas Oliveira sendo arrastado pelo Vitor Roque, e todo mundo levando a pior. E isso aconteceu no primeiro tempo e o Diniz não corrigiu. Na segunda etapa, o Vasco continuou dando alguns saltos de marcação, sem conseguir pegar essa bola, e o Palmeiras sempre num toque rápido, que é a característica dos times do Abel Ferreira. Os 3 gols do Palmeiras foram atacando a profundidade, atacando as costas da defesa. Isso mostra muito da dificuldade que o Vasco teve, para pressionar a bola mais à frente, não teve pressão na bola. Se a gente reparar e analisar os 3 gols do Palmeiras, toda a bola saiu limpa nas costas da defesa, a jogada do Flaco para o Vitor Roque no terceiro gol é um ótimo exemplo disso. E teve muita dificuldade da linha defensiva do Vasco compreender o momento de saltar e o momento de recuar. Eu tinha até elogiado isso exatamente com a dupla Cuesta e Robert Renan. E hoje com o Lucas Oliveira foi muito mal. Mas a dificuldade que o Vasco teve para tirar a bola do campo defensivo foi um absurdo. O Palmeiras marcou muito bem, fazendo perseguições individuais o tempo todo conseguindo levar vantagem nos duelos. O Vasco parecia numa rotação completamente diferente. O Vasco pegou 4 dos 5 primeiros colocados e conseguiu 7 pontos. Mais 50% de aproveitamento. Isso é muito bom. Ainda fico com o copo meio cheio desse período que era a sequência da morte. Agora tem que focar no jogo contra o Vitória no fim de semana, domingo, em São Januário. Jogo muito importante pro Vasco. Muito importante. Aliás, essa sequência, tá? Se de uma certa maneira o Vasco teve a sequência mais difícil do campeonato, para ele vai ter uma sequência agora, que eu já falei aqui, muito viável, para conseguir também pelo menos 7 pontos, tá? Que é pegar vitória em casa, obrigação de vitória do Vasco, tá? Inegociável. Pegar o Fortaleza fora, não é obrigação de vitória, mas é acessível uma vitória, um empate fora de casa. Obrigação pontuar, eu diria. Obrigação do Vasco pontuar contra o Fortaleza fora de casa, pelo momento que vive o Fortaleza. E depois tem um clássico com o Fluminense, que é obrigação pontuar também. Então o Vasco tem que tirar daqui no mínimo 5 pontos. No mínimo 5 pontos. Mas com uma chance muito grande de fazer 7 ou até 9. Mas aí é num cenário já bem mais otimista. Tá aí. Deixa eu começar com essa zoação dos flamenguistas em relação à derrota de ontem. Tá aí, né? O paparazzo, Vasco fecha acordo com a empresa da Lila Pereira, ele, né, zoando, e também aqui, né, um outro, e vários, né? Apareceu aqui pra mim vários torcedores do Flamengo zoando nesse sentido, que abriu as pernas, e aí prejudicou o Flamengo também. E assim, cara, isso é resenha, isso é zoação. Mas quando eu vejo o vascaíno comentar dessa forma, e meio que acreditar nisso, eu falo assim, poxa, cara, então a gente não tá acompanhando o Vasco. Não dá, porque eu te cito aqui várias derrotas do Vasco que passou dessa forma aí, que aconteceram dessa forma aí. Você pode ficar focado no placar de 3-0, mas a derrota pro Mirassol foi dessa forma, sem competitividade, você não lembra? Que o Diniz tira o Hugo Moura e bota o Thiago Mendes, aí fica Thiago Mendes e Tietê com 10 minutos do segundo tempo, 15 minutos do segundo tempo, sei lá, tava 2-0 pro Mirassol. Você não lembra da derrota pro Corinthians? Ah, foi 3-2, mas o Corinthians amassando o Vasco, fisicamente falando. Então não foi isso, família. Não foi. Sabe o que aconteceu? Diferente das últimas partidas, o Diniz novamente volta a errar, jogando fora de casa, contra um time que é muito físico e qualificado tecnicamente, volta lá nas origens, de privilegiar a parte técnica em relação à física. Isso foi o erro de ontem. Isso foi o grande erro. E tô aqui para te mostrar números. Olha só os números de ontem, família. O Vasco teve mais passes, o Vasco teve mais posse de bola, né? Finalizações aqui, ó, 11-9, 6 no gol, 3 do Vasco. Você tá vendo, né? É aquele conceito da parte técnica. Então o Vasco com bola de fato, concordo com o Diniz na coletiva, não fez uma partida horrível de tocar a bola, mas com muita dificuldade no último terço, por não ter velocidade, e o Palmeiras bem postado e muito bem fisicamente, fica difícil de você chegar no gol adversário sem ter profundidade, sem ter velocidade. Você tem que chegar o Ryan muito bem marcado pelo Piquerez, né? Quando o Ryan tentava alguma arrancada, você pode observar que a condição física do Palmeiras permitia abafar o Ryan. Chegava ali o Aníbal Moreno, chegava ali o Felipe Anderson fazendo essa recomposição. Muito difícil. É o que eu falo. O Diniz tem a mania de chegar numa coletiva, de chegar nas coletivas e meio que justificar alguma coisa para você, torcedor do Vasco, para o Thiagão. Mas o adversário não quer saber disso.
O adversário não tá ouvindo a coletiva do Diniz. Ele tá vendo que o Vasco apresenta em campo e as deficiências do Vasco. E vai se aproveitar disso. Então o Diniz chega na coletiva e fica lá, entre isso, o cara faz isso, o cara faz aquilo. Cara, vai chegar lá na hora, vai dar merda, como deu ontem. Como deu ontem. Mas eu vou chegar nesse ponto aí, família vascaína. Então as estatísticas do jogo contra o Cruzeiro. Você vê aqui mais volume, né, do Cruzeiro, mais chutes, posse de bola também foi um pouco maior. Passes não, porque foi um jogo muito pegado, então bem pau a pau. Mas eu acho que o jogo contra o Flamengo é um grande exemplo do que aconteceu ontem, do que não aconteceu, na verdade. Você vê um Flamengo aqui com mais posse de bola, com mais passes, né, chutes a gol também bem equilibrado aqui, 14-11, o Flamengo acertou 3, o Vasco 4. Mas você vê um cenário como foi diferente? Por quê? Porque o Vasco, beleza, pode ser a apatia, pode ser também. Agora, não dá pra negar que a condição física dos atletas, claro que atrapalha. Claro que atrapalha, não é só apatia, pô. Caraca, tu vai botar um cara, sei lá, que é mais pesado, esse cara é mais forte, mas ele não consegue correr. Ele não consegue ter contra um cara mais rápido, mais jovem. Então não é só apatia. Eu vou te dar um exemplo aqui das desculpas que ele dá. Nas coletivas, e que o adversário não quer saber. Ele fala que o Verratti é o cara que mais corre no GPS, nos treinamentos. Cara, um educador físico, um cara da profissão, ele pode explicar isso melhor do que eu. Cara, eu não estou dizendo que não é isso que acontece. Só que o que eu vejo, que é muito claro pra mim, de fato o Verratti deve ser um dos que mais corre. Só que é aquela corrida igual maratonista, tu sabe? É aqui, ó, é no talento. Então ele corre pra lá, ele corre pra cá, ele corre pra lá, o tempo todo. Mas ele não tem explosão. Ele não tem arranque pra fazer, por exemplo, o que o Andrés Gomes fez e infelizmente perdeu o gol. Arrancou, explodiu, conseguiu roubar a bola ali e saiu na cara do gol. O Verratti não vai fazer isso. O Verratti não vai ter explosão para alguns momentos, pressionar a defesa adversária e forçar um chute e forçar o erro, porque ele não tem essa força, gente. Isso é muito claro. Isso é muito claro. O Verratti precisa participar dos jogos em que o Vasco tenha posse de bola. Então quando tu vai para um jogo fora de casa com o Coutinho, não somente o Verratti, com o Coutinho, com o Verratti e com o Tietê, alguma coisa tá errada. Até porque os seus pontas não têm essa força física toda para recompor também. Então a estratégia em jogos fora de casa que o Diniz adota em vários momentos tá errada. Porque pra você um empate contra o Flamengo foi bacana, você gostou? Cara, eu não. Sabe por quê? Porque no decorrer do jogo se mostrou um jogo muito acessível pra você ganhar, mas muito acessível. Porque eu entendo que o futebol é o seguinte, você pode planejar, você pode trabalhar a semana toda, mas o campo vai falar os primeiros minutos ali. Então, né, como aconteceu ontem, o Vasco trabalhou as ideias, tá? A bola em profundidade, com 24 minutos estava 3-0. Contra o Flamengo, o time tomou um gol, mas não se apequenou. Ficou de cabeça erguida, tentou jogar, continuou, alternou, linha baixa, pressão alta, fez o gol e poderia ter ganhado o jogo. Só que a estratégia para ganhar do Flamengo não foi adequada. Não, eu fico nervoso falando aqui, eu vou gaguejando, perdoa, tá? Não foi adequada. A gente precisava de jogadores de velocidade para atacar a última linha do Flamengo. E ele entrou com o Verratti. Não faz sentido. Não faz sentido, isso tá muito claro. E aí, família, falando do Felipe Coutinho e do Verratti, o Ancelotti, né, falando ali do Felipe Coutinho, ontem assim eu fiquei, cara, é muito difícil, eu tenho alguns pensamentos que eu tenho dificuldade realmente de debater, eu sou ignorante nesse sentido, mas eu vejo o Coutinho em vários momentos pegar na bola no setor de meio campo e ficar ciscando pra lá, e ficar ciscando pra cá, e ficar ciscando pra lá, porque a marcação encaixa, e aí você tem o Ryan aqui que tem que vir pra cá, o Nuno, e aí você tem um jogador de referência que ele não toca. Ele não toca pro Verratti, é um erro dele? Cara, aí você pode julgar, fica ao seu critério, mas ele não toca. Então no futebol de hoje em dia, num jogo fora de casa, contra um time em alta intensidade, você tem um jogador de meio campo, seu camisa 10, que não toca a bola pra sua referência, família, alguma coisa tá errada. Alguma coisa tá muito errada. Tá muito errada. E não é possível que ninguém tá enxergando isso. Tá muito errado isso aí. O cara fica ciscando pra lá, fica ciscando pra cá e não toca a bola no cara. Por quê? Sabe que tem muita dificuldade de participar do jogo. E aí o Verratti saiu ontem, né? Bolado ali, não sei se com a atuação ou por ele ter saído, e não pode, tá, Verratti? Não pode. Espero que foi pela atuação, pela derrota. Não pode sair revoltado porque tu não tá bem, irmão. Tu não tá bem. Torcida do Vasco, de modo geral, tem muito respeito por você. Vou até destacar esse comentário aqui, ó, do Fernando Campos. Contratar um novo camisa 9 precisa ser uma prioridade do Vasco para o ano que vem. Verratti merece respeito por tudo que já fez pelo clube. E, obviamente, foi um cara especial nos últimos anos. Mas a queda de nível é nítida e a sua característica não casa com a filosofia do Diniz. E aí você vê várias páginas, assim como eu destaquei, né, o Lucas Oliveira, tá aqui a dos Guerreiros, uma outra aqui também, todo mundo comentando, gente. Não tá dando, não tá legal, não tá legal. E aí é o exemplo que o Diniz deu ontem do Hulk.
né, do Hulk. Ele fala o seguinte, o Hulk tá passando pela mesma dificuldade lá no Atlético, tá alguns meses, sei lá, sem marcar, né, gols. Só que o Atlético, é o que eu falo de testar, o Atlético nas últimas partidas jogou sem o Hulk, eu acho que contra o Bolívar e contra o Juventude, o Hulk tava suspenso. A coisa caminhou, olha o exemplo que eu tô te dando, a coisa caminhou, o Atlético foi bem sem o Hulk? Não foi. Muita gente criticando as atuações do Atlético, com Hulk e sem Hulk. Só que aí que tá. É aí que tá. O Vasco precisa de uma sequência sem o Verratti. Tem que testar. Não deu certo. Volta com o artilheiro. Volta com a referência. E o melhor de tudo, esse negócio de você testar o Vasco titular sem o Verratti, ele pode entrar no decorrer dos jogos. De repente pegando o adversário mais cansado, né, e ele com mais condicionamento físico. É isso, tá muito nítido que não está legal, que não está funcionando. E essa estratégia de jogar fora de casa com o Verratti pesa demais, não somente ele. Coutinho e Tietchan também não se encaixam nisso. Então a gente precisa pegar o exemplo, por exemplo, do jogo contra o Flamengo, que o Lucas Oliveira, ele não foi bem no jogo? Ele não foi bem por quê? O Vasco estava mais condicionado. O Vasco tinha mais força física com Barros e com Hugo Moura. Isso é muito claro. Muito claro. Muito claro. Eu acho que todo mundo pensa dessa forma. Então, assim, família, esse é o meu desabafo. O Diniz, agora contra o Vitória? Não, aí é outra parada. Aí eu entendo a estratégia dele que ele adotou ontem contra o Palmeiras. É um jogo em casa, você precisa rodar, provavelmente vai ser o Vitória jogando no contra-ataque, com o Tietchan, com o Barros, né? O Hugo Moura vai pro banco. Barros e Tietchan, Coutinho, Verratti, show! Essa é a estratégia. Agora, fora de casa, contra um adversário como o Palmeiras, ele tinha que adotar a mesma estratégia. Thiago não tinha as peças. Ele tinha que tentar replicar isso. Ele tinha que tentar colocar o Matheus Carvalho e ter a ideia de como eu perdi jogadores físicos, como Cuesta e como Barros, eu preciso tentar compensar. Vou tentar compensar na frente. Porque não adianta lá no GPS bater que o Verratti corre o tempo todo se ele não tem explosão para pressionar, para dificultar uma saída. Porque a maneira que o Palmeiras estava saindo lá de trás para construir a jogada, estava dificultando lá atrás. Era muita liberdade para pensar, porque o Verratti ele vem correndo assim, ó. E o Coutinho também. Então, em jogos fora de casa, você precisa ter um Andrés Gomes fungando no teu cangote ali. Você precisa ter um David fungando no cangote dos caras. Senão não vai funcionar. Vai estourar lá atrás. Principalmente quando você tem um zagueiro de nível fraquíssimo como o Lucas Oliveira. Então a ideia era competir em todos os espaços do campo, fisicamente falando, para não tentar dar tanta liberdade assim e quando tivesse a bola, atacar a profundidade. Cara, o Diniz fez isso contra o Cruzeiro. O Diniz pensou isso contra o Flamengo, apesar de não ter barrado o Verratti. E ontem não. Entrou da mesma forma que perdeu para Corinthians, Mirassol, empatou contra o Internacional. Então por isso que eu não consigo ver que a derrota de ontem passa por um empréstimo de 80 milhões. Fui.